O governo de São Paulo se posicionou hoje contra o decreto presidencial que permite a abertura de salões de beleza, de barbearias e também de academias. O governador João Dória disse que o estado não tem condições para permitir o funcionamento desses estabelecimentos. O primeiro tema de hoje é: academias, salões de beleza e barbearias devem ser considerados como serviços essenciais e, portanto, reabertos? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Monalisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Monalisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, ao espectador da CNN. Quem começa hoje é você, Augusto. Então, suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. Um decreto do governo federal incluiu salões de beleza, barbearias e academias como atividades essenciais e, portanto, atividades que não precisariam atender ao fechamento do comércio imposto para conter o avanço da pandemia. Esse decreto poderia trazer como atividades essenciais lan houses, restaurantes por quilo ou, sei lá, pista de skates. Tanto faz, porque na verdade não há um estudo qualquer que consiga, nesse momento, embasar cientificamente a possibilidade de abertura deste ou daquele ramo específico da atividade econômica. O que o presidente da República quer, num português bem claro, é causar. Causar mais um atrito com governadores e prefeitos, causar mais um atrito com o Supremo Tribunal Federal e causar mais um atrito, e esse aqui eu não sei se é intencional ou não, com o seu ministro da Saúde. Durante uma entrevista coletiva, eu acho que eu já comentei isso aqui no debate, o ministro foi pego de surpresa com essa liberação por determinação do governo federal. E ele afirmou categoricamente que ele não tinha sido consultado. Então, aqui vai a pergunta, o governo federal consulta quem ao publicar um decreto que impacta diretamente o combate a uma pandemia? Ele não consulta seu ministro da Saúde? Ele consulta quem? Os astros, seus parentes, seus gurus ideológicos? Ou será a bolha logarítmica de suas redes sociais? A resposta dos estados que compõem nosso país foi quase unânime. E aqui eu me recordo, acho que o primeiro debate que eu tive com o Caio, essa unanimidade não tem nada de burra. Por enquanto, se não me engano, 18 estados brasileiros já afirmaram que não seguirão a determinação, não seguirão o decreto do governo federal. Curioso que nessa união de governadores, há entre eles, inclusive, apoiadores do governo federal, que entendem que, nesse momento, nós devemos o quê? Salvar vidas e não travar disputas políticas. Uma das coisas que também me espanta nesse decreto, além da falta de embasamento teórico para ele, é que ao invés do governo federal estar focado no combate à pandemia, na preservação da saúde, o resultado dessa medida é que provavelmente a gente vai ter uma disputa judicial. Sim, é possível que donos de academia, barbearias acionem a justiça na esperança de fazer valer o decreto federal. Então, em vez de salvar vidas, haverá o quê agora? Uma disputa sobre a hierarquia de leis, né? A resposta a esse decreto, completamente sem pé nem cabeça, e eu vou explicar o porquê disso ao longo aqui do debate, a resposta essa dada por vários governadores é, na minha opinião, a mais adequada. Devemos seguir a ciência, seguir as experiências internacionais e manter a única forma de contenção exponencial da Covid-19, que é, por enquanto, fazer o isolamento social. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Bom, para tratar desse decreto, da Presidência da República sobre a classificação de academias, salões e barbearias como atividade essencial, a gente precisa antes retomar as medidas legais impostas ao cidadão brasileiro pelas autoridades judiciais e políticas aí ao longo dessa crise. O Marco Zero legislativo da pandemia da Covid-19 remonta a 3 de fevereiro, 100 dias atrás. Nessa data, via portaria, o então ministro da Saúde declarou emergência em saúde pública de importância nacional, aquele acrônimo ESPIN. Alguns dias depois, em 6 de fevereiro, o presidente da República sancionou a Lei 13.979, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento a essa emergência. É importante ressaltar que essa é uma lei federal, portanto aprovada pelo Congresso Nacional eleito, respeitando o devido processo
legislativo. No desenrolar da pandemia, essa lei ela foi sendo regulamentada por uma série de medidas provisórias decretadas pela Presidência da República, principalmente pela MP 926, que é de 20 de março. É o caso do artigo 3º da Lei da Pandemia, que estabelece que as autoridades podem adotar, no âmbito das suas competências, as medidas de isolamento e de quarentena, que são medidas aí de supressão do contato social previstas na lei federal. Isolamento é definido como separação de pessoas doentes ou contaminadas e quarentena é definido como restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes. Em ambos os casos, então, isolamento e quarentena, o objetivo é evitar a contaminação e propagação do novo coronavírus. Mas continuando, o parágrafo 8º da lei federal determina que isolamento e quarentena deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. E, na sequência, o parágrafo 9º estabelece que o presidente da República determinará quais são essas atividades essenciais por decreto. Então, percebam que até esse momento a legalidade do ato era perfeita. O Congresso eleito aprova uma lei constitucional, o presidente eleito sanciona e a própria lei prevê a sua regulamentação por decreto. Mas, no meio do caminho, tinha um STF no meio do caminho. E em 15 de abril, o Supremo Tribunal Federal resolveu subverter o ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo uma hierarquia inédita entre os entes da federação. Agora, aqui no Brasil, o decreto de um prefeito e de um governador vale mais que uma lei federal aprovada pelo Congresso Nacional. Então, o Poder Executivo estadual e municipal não está mais restrito à observância da lei da pandemia. São governadores e prefeitos que determinam se você, cidadão, pode ou não trabalhar, independentemente dos decretos do presidente da República. Eu vou frisar isso aqui sempre. Por isso, nós vemos aí o surgimento de tantos tiranetes, né? Por isso, nós vemos aí tantos ditadores enrustidos saindo do armário. São gestores públicos que ameaçam a população com multas exorbitantes e prisão. E foi o STF que abriu essa caixa de Pandora. Foi o STF que lavou as mãos do governo federal, que agora é um mero espectador e comentarista da pandemia, porque os seus atos, na prática, não têm eficácia. Esses abusos aí de autoridade, de prefeitos, de governadores, eles seriam impossíveis se a lei federal da pandemia não tivesse virado letra morta por obra do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, para ficar em dois exemplos ilustrativos, né? O parágrafo 1º do artigo 3º da lei da pandemia condiciona as medidas de isolamento, né, e de quarentena a evidências científicas e análises estratégicas em saúde. Isso tornaria já impossível esse mega rodízio de carros em São Paulo, já que a medida é fruto de puro achismo. Debatemos isso aqui, criou mais aglomerações no transporte público e certamente aumentou a curva de contágio na capital desnecessariamente. Outro exemplo, parágrafo 2º, incisos 2 e 3 da lei da pandemia, diz que quem for afetado por medida de isolamento ou de quarentena tem direito a tratamento gratuito e respeito às liberdades fundamentais. Isso inviabilizaria as multas e detenções em São Paulo por não uso de máscara. Um item que, na verdade, devia ser distribuído gratuitamente pelas forças policiais. Então, como se vê, os decretos presidenciais, sem nenhuma eficácia, eles são só a ponta do iceberg de uma questão que é muito mais ampla e muito mais preocupante, que é a crise de legalidade gestada pela politização do judiciário. Vamos então ao debate? Augusto e Caio, por favor. Eu começo? O debate, como vocês quiserem. Vamos lá. Eu acho que então você já pega e vamos lá para a discussão, os dois. Então eu começo. Tanto faz. Vamos lá. Acho que a primeira coisa, a gente já discutiu aqui essa questão de competência concorrente ou não do Supremo, então eu não vou cansar o espectador de novo com esse tema. Eu vou só trazer aqui uma reflexão que nós já tivemos especificamente com relação à possibilidade ou não de abertura da economia, um tema que já debatemos várias vezes. Uma das afirmações que o meu debatedor trouxe e que eu concordo principalmente com essa estratégia que ele propõe, é a afirmação de que já foi feita aqui, que há, em tese, municípios do Brasil e municípios de São Paulo, não sei se de São Paulo hoje em dia mais, com 100 casos de contaminação ou com poucos casos de contaminação. Que o Brasil tem dimensões aí continentais e que essa abertura e essa opção por isolamento vertical, horizontal, o que quer que seja, ela deveria ser regionalizada, observando, obviamente, as diferenças de cada estado, o que eu concordo. O que está sendo feito, e é o que o STF justamente fez nessa decisão, e há uma frase específica na decisão do STF, onde ele fala que gestores locais conhecem melhor sua região e devem ter autonomia. Então, o fato do governo federal baixar um decreto abrindo determinados ramos da atividade econômica, obviamente não vincula o gestor local, governador e prefeito a seguir, porque eles conhecem melhor a atividade e o dia a dia de suas regiões. E é isso que me parece que foi a proposta aqui no debate.
fazer não uma decisão única, universal para o Brasil inteiro e respeitar as individualidades e as situações específicas de cada estado e de cada cidade. O que está sendo feito, na minha opinião, é isso. Estamos observando uma hierarquia de normas e mais um bom senso e uma lógica nas decisões judiciais. Não vejo qualquer problema em relação a essa divergência legal, que não há divergência, para ser mais objetivo, nessas duas decisões. Com relação especificamente a serviços essenciais, aqui fica difícil a gente dizer o que é serviço essencial e o que não é. Obviamente, existe uma gradação pessoal de cada um. A primeira decisão, o Caio até releu ali o início da parte legislativa, vamos dizer assim, da pandemia. O governo federal entendeu que serviços essenciais estariam relacionados à saúde, o que é óbvio, a manutenção do abastecimento de remédios e alimentos, mais do que óbvio, e depois isso foi se alastrando, foi se aumentando, na verdade, para todos os ramos de transporte de logística, indústria, construção civil e aqui em São Paulo especificamente, que eu já trouxe esse número várias vezes, 74% das atividades econômicas estão abertas. Nós temos lotéricas, lavanderias e outro um ramo de serviços que eu poderia aqui falar sobre se são essenciais ou não, mas o fato é que já estão abertos. Agora, o que me preocupa é abrir mais um serviço em tese essencial, é porque o isolamento está cada vez caindo mais. Ao abrir mais serviços essenciais, a gente não corre um risco, por exemplo, isso foi dito no debate aqui essa semana. Vamos abrir academias, abrir salões de beleza e barbearias. Como esses funcionários desses estabelecimentos vão trabalhar? A pé? De carro próprio, se eles tiverem? Não, muito provavelmente eles vão usar, uma boa parte deles, transporte público. A gente não está tentando evitar, isso foi trazido aqui no debate, a lotação do transporte público. Como é que a gente pode pensar em abrir outros ramos da economia que certamente vão ter um impacto direto no transporte público? Se a gente não quer aglomeração, a gente tem que manter a economia no essencial. E neste momento, eu acho que barbearia, academia e salão de beleza não é essencial. Bom, doutor, a gente quer evitar, né, o uso do transporte público desnecessariamente. A gente está falando de pessoas que antes utilizavam aí seus automóveis particulares e que agora recorrem ao sistema público e isso aumenta desnecessariamente as aglomerações. E, de novo, o conceito de essencialidade ele também é muito subjetivo. Sim. É fácil a gente falar em atividades essenciais com a geladeira cheia, né? Pergunta para um autônomo, uma manicure, né? Uma responsável aí por estética, se ela está feliz com a situação e se o trabalho dela não é essencial para a manutenção do padrão de vida e muitas vezes até para a subsistência da sua própria família. Bom, eu já falei aqui sobre a decisão do STF concernente aí a competência concorrente para as questões de isolamento social e na prática a gente já verificou que, de fato, essa decisão tirou, né, qualquer eficácia dos decretos presidenciais. Agora, é importante dizer, e aqui eu concordo contigo, que essas medidas do governo federal elas têm caráter simbólico. Você falou na questão de pressionar o Supremo Tribunal Federal, afinal de contas, ele é responsável, né, por essa aberração jurídica, e também os governadores, né, que estão com passe livre fiscal gentilmente concedido pelo Congresso Nacional. Claro, isso vai impactar o bolso do contribuinte, eles parecem não se preocupar muito com isso. Mas o ponto é que, assim, qualquer coisa que o governo federal fizer requer a anuência do Poder Executivo Estadual ou municipal. E atividades essenciais, acho que como a gente vai concordar aqui, é meramente uma questão de nomenclatura, de classificação, né? Não corresponde efetivamente àquelas atividades fundamentais para a nossa sobrevivência, né? Você trouxe aqui um elemento bastante claro para ilustrar isso, que, segundo o próprio governador do Estado de São Paulo, 74% da atividade econômica do Estado está sendo mantida. Óbvio que nisso entram questões aí como, por exemplo, a produção industrial, inclusive a produção industrial de itens supérfluos. O que a gente já trouxe aqui para o espectador da CNN, né, que na verdade foi levado ao STF pela Presidência da República, foi aquela situação de crise de demanda, né, com queda de mais da metade nas vendas, né, de um mês para o outro e a indústria operando em 60% da sua capacidade, né, com 60% de ociosidade, porque na outra ponta não há quem consuma. Agora, falando especificamente sobre os salões e as barbearias, né, antes de abordar a atividade das academias. Nesse caso específico, eu acho que é muito similar
a situação que a gente tem, por exemplo, aqui na imprensa, né? São atividades em que existe muita facilidade de estabelecer protocolos de distanciamento social e higiene, né? Isso pelo uso de álcool em gel, máscaras, horário marcado, turnos diferenciados, inclusive para evitar essa situação que você muito bem colocou da lotação do transporte público. E outra coisa, no caso dos salões, né, de beleza e das barbearias, é o reconhecimento de uma realidade observável, né? Eu acho que de todas as atividades aí que foram obrigadas a parar, essa atividade ela permanece ou de forma clandestina ou a domicílio, né? Basta ver a sua barba, doutor, está muito bem feito, nosso cabelo está cortado e por aí vai. Mas brincadeiras à parte... Não está cortado e a barba faço eu. Mas brincadeiras à parte, eu agora voltando para a academia, que eu acho que é um ponto um pouco mais sensível. Existe um grande estereótipo, quando a gente trata de academia, de associar isso àquele estereótipo da estética, né? Você já mencionou aqui a sua vontade de ter a barriga chapada e tal. Mas eu acho que a gente tem que avançar isso, superar esse estigma e começar a pensar em saúde. E aqui vai ser ponto pacífico no debate, que saúde é sim uma atividade essencial, atividade física é essencial. Inclusive, peguei alguns dados aqui da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, referência aparentemente no combate aí ao coronavírus. Eles dizem que o risco de morte é 30% maior nos sedentários, né? Aquelas pessoas que não praticam atividade física, e que o sedentarismo, inclusive, é o quarto principal fator de risco para a humanidade. Ele é gatilho para coisas como diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, câncer, né? São verdadeiros carrascos da saúde humana. Então, desde que sejam atendidos também esses protocolos, ou seja, distanciamento social, não superlotar os estúdios das academias, inclusive eu faço aqui uma provocação, por que não abrir os parques, né, que é ao ar livre? Se o problema são os ambientes fechados, para as pessoas poderem se exercitar, né, essa conta vai sair muito alta. Imagina, se aumentar 30% o risco de morte por sedentarismo, a gente já está pelo menos aí no segundo mês de quarentena. As pessoas, muitas delas, inclusive pessoas do grupo de risco, né, estão vendo a sua saúde decair por impossibilidade de exercício. É muito difícil fazer teleexercício, exige uma disciplina maior, tem menos estímulo, esse tipo de coisa. E eu queria só para fechar, pedindo perdão aí por ter me alongado, tem de novo aquela questão da autotutela do mercado, né? Que vem o meu lado liberal falando. O indivíduo, ele é o maior interessado na sua própria saúde, na saúde das pessoas que ele ama. Ele naturalmente, né, vai adquirir um comportamento cauteloso, um comportamento prudente, para que ele não se infecte e não infecte aqueles que ele ama. Né? Então, eu acho que a questão da flexibilização e da inclusão dessas atividades, ela depende daqueles dois pontos que a gente sempre tratou aqui. O estado de saturação da saúde pública, do sistema, numa determinada região, especialmente dos leitos de UTI, e, finalmente, a expectativa de internações com base no viés da curva de contágio. Então, eu espero que os governadores se sensibilizem, aqueles que podem, né? Há lugares aí em que isso é possível, e também há aquele controle inerente ao mercado, que é o indivíduo decidindo se ele vai consumir aquele produto ou não. Augusto? Não sei se vai dar para ouvir, mas meu cabelo é gel, ó, tá durinho, gente, não é cortado, não. É que você é tão alinhado, doutor, eu fico até com inveja. Nossa! Elogios, mas vamos lá, feita a pausa elogiosa, vamos ao debate. Eu tive acesso a um estudo que me deixou bastante preocupado, mais um estudo que me deixa preocupado, feito pela Unicamp, universidade extremamente respeitada aqui no estado de São Paulo. É uma projeção matemática, na verdade, feita pela Unicamp, e eles indicam um dado bastante assustador. Se o isolamento de São Paulo continuar como está, o lockdown, ou seja, o confinamento total, é inevitável. Essa é a frase que o estudo usa. Novos casos dobram a cada 11,5 dias no estado de São Paulo e 12,9 na capital. E esse estudo afirma que, pelo número de leitos que nós temos divulgados, então é um estudo exclusivamente matemático, ainda neste mês nós atingiremos o limite de ocupação de leitos de UTI. Então, tomando como base esse estudo que foi divulgado hoje, o que me preocupa com a abertura de salões de beleza, barbearias, academias é uma coisa à parte que eu gostaria até de tratar. Eu tenho dificuldade, Caio, de entender por que parque não está aberto. Outros países do mundo que fizeram um confinamento maior até do confinamento no brasileiro conseguiram manter parques abertos. Eu nunca entendi, pelo menos não li nada que justifique, por exemplo, o fechamento de parques. Mas eu consigo imaginar que seja a mesma justificativa que eu vou dar do porquê manter
fechado ainda esses ramos de atividade como, por exemplo, barbearias e salões de beleza. Eu acho que o problema não é a atividade em si, que pode ser feita, você falou uma verdade, pode ser feita de forma com distanciamento social mínimo, com hora marcada, dá para se evitar a aglomeração de pessoas. Mas o problema não é a especificidade da atividade econômica. O meu receio é que, ao abrir uma atividade econômica, qualquer que seja, poderia ser outra, pista de skate, o restaurante por quilo que eu falei, você de alguma forma impacta num isolamento menor ainda. Então, como que a gente quer, de todas as formas, é manter, pelo menos nesses 50 e poucos, não cair de 50% o índice de isolamento na cidade de São Paulo. Qualquer abertura de qualquer atividade econômica, por mais que seja uma que a gente consiga limitar um pouco as aglomerações, ela pode ter um impacto muito grande no índice de isolamento, impacto esse que vai refletir no sistema de saúde e vai refletir com uma demora maior na flexibilização, aí sim que nós queremos, da quarentena, ou pior ainda, que é o que indica esse estudo da Unicamp, a gente tem que fazer um confinamento total. Imagina a gente já ter passado tudo que a gente passou para chegar daqui a 10, 15 dias e falar, vai piorar. Eu quero que melhore. Então, por isso que eu tento fazer com que a gente consiga, pelo menos, manter a situação que a gente está, para que a gente consiga, em determinado momento, melhorar. Eu não quero ter que chegar aqui daqui a 20 dias para vocês e falar, gente, a gente agora está no confinamento total, ninguém pode sair, a não ser que seja para ir no supermercado, a não ser que seja para ir na farmácia ou no médico. Com relação à academia, só para fechar, eu adoraria que a academia tivesse aberta, mas não está e eu entendo por que não está. E hoje, numa entrevista coletiva, o atual diretor do Centro de Contingência contra a Covid aqui do Estado de São Paulo, o médico Dimas Tadeu Covas, ele explicou por que a academia ele acha, então, muito perigoso de se abrir. É uma coisa meio óbvia até. É um local onde secreções são abundantes, foi a palavra que ele usou. E outra coisa que eu também acho interessante, quem faz exercício fica suado. E como é que você vai ficar com máscara, que é obrigatória a máscara, suado? Além do mais, a umidade é uma das causas principais da perda de eficácia da máscara. Mais do que isso, você fica suado num aparelho, como é que você vai fazer para uma outra segunda pessoa usar esse aparelho, mesmo que você limite o número de pessoas? Então, do ponto de vista logístico, eu acho que a academia, infelizmente, para os que gostam de fazer academia, e eu gosto, eu acho que é uma atividade que, assim, do ponto de vista sanitário, não dá para abrir agora de forma nenhuma. Então, volto para fechar esse assunto. Eu acho que é muito menos qual é o ramo de atividade, se você pode ou não limitar aglomerações ou criar protocolos de higiene, e muito mais a falta de isolamento, na verdade, a diminuição do índice de isolamento que vai acontecer com o fato das pessoas estarem agora saindo de casa para ir para uma atividade considerada, neste momento, essencial. Doutor, eu queria pegar carona aí na pauta que você colocou do isolamento, né? O isolamento em si. Quando eu estava analisando aí essa lei federal, a 13.979, eu percebi que o conceito legal, né, de isolamento, de quarentena, ele está muito mais alinhado àquela velha modalidade que a gente já discutiu muito aqui, que é do isolamento vertical, né? Então, a restrição do contato social, mas focada nos pacientes infectados e também nos idosos, né, nos imunodeprimidos e doentes crônicos. E essa definição de isolamento, né, que foi importada pela lei federal brasileira, na verdade, ela foi extraída de um regulamento sanitário internacional da Organização Mundial da Saúde, que foi promulgada aí via decreto pelo presidente da República, é o decreto 10.212, de 30 de janeiro. Né? Então, essencialmente, né, só para repetir os conceitos, o isolamento significa a separação de pessoas ou doentes contaminados. E quarentena, aí sim, é a restrição das atividades ou separação de pessoas suspeitas de pessoas que não estão doentes. Por isso que a gente vê tanto o governador de São Paulo falar em quarentena, porque envolve aí a restrição das atividades. E aí, por curiosidade, eu cruzei essas informações com cenários propostos pela Imperial College, né, que é a fonte principal, né, da ciência e da estatística para a tomada de decisão aqui no estado de São Paulo, a não ser que eles apresentem os estudos que embasam aí a tomada de decisão deles e que não tem sido o caso. E o Imperial College fala o seguinte, olha, estratégias de mitigação focadas na blindagem de idosos, né, provocam a redução de 60% nos contatos sociais e desaceleração, mas não interrupção da transmissão, com redução de 40% nos contatos sociais para uma população mais ampla. Vocês percebam que isso é um cenário aí similar à realidade do estado e da capital aqui em São Paulo, né? A gente está sempre oscilando em 47%, 48% de isolamento. Então, você tem aí pelo menos, né, 50% de redução nos contatos sociais
globais, né? E eu lembro quando isso começou a ser noticiado, na época que o governador era mais radical, né? Ameaçava prender as pessoas que quebrassem o isolamento, monitorando elas, inclusive via aparelho celular, né? Esse tipo de coisa. A imprensa dizia o seguinte, eu peguei aqui uma aspas, né? Mas isso daqui poderia ter sido veiculado em qualquer periódico. Uma estratégia de isolamento social que só mantenha grupos de risco em casa, como sugere o presidente Jair Bolsonaro, ainda poderia levar à morte de mais de 520 mil pessoas no Brasil em decorrência da Covid-19, né? Então, só para fazer uma conta, né, da estimativa de mortes da Imperial College nesse cenário, pensando aí que São Paulo tem 46 milhões de habitantes, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Portanto, a gente está falando aí de 22% da população nacional aqui no nosso estado. Isso seria 115 mil óbitos, né, decorrentes da Covid-19. E isso é 10 vezes mais que a mediana daquele estudo que a gente sempre cita aqui, né, doutor? Já virou quase, vamos dizer assim, uma marca registrada nossa do estudo da Covid Brasil. E o que me impressiona é que os autores desse estudo ainda não foram recebidos pelas autoridades estaduais, né? E sendo que até o próprio Imperial College já começou a se interessar pelo estudo, né? Principalmente, vou citar aí alguns nomes, né? O PhD em Economia, o Samidana, e também o imunopatologista PhD, Dr. Bruno Filardi, né? Então, eu queria só trazer esse elemento aí para o espectador da CNN, porque eu acho importante a gente não ter memória curta e lembrar de como estavam as previsões, quais são os estudos que embasam a tomada de decisão que eu reputo como pseudocientífica aqui em São Paulo e quem está mais próximo, né, de entender isso que realmente é um fenômeno muito complexo, né, de entendimento, que é a pandemia do novo coronavírus. Algo a acrescentar ou podemos ir para o